grande bem-vindo a mim e ao meu ministério de uma forma poderosa. And I was really sad that I was not able to have the chance to meet with him. E eu fiquei muito triste de não ter tido a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. But we thank God for his life, and the great work that he has done is going to continue Mas through our new president and all the other leaders. somos gratos a Deus pela vida dele e que este ministério continuará firme com a nova presidência e com todos vocês. Amen. Amém. Hallelujah. Wonderful. Before I share something small with you today, Antes que eu I want to compa- introduce a few books. Antes que eu compartilhe algo com vocês essa manhã, eu quero compartilhar alguns livros. Amen. Amém? And I want to start with a book called Loyalty and Disloyalty. Eu quero começar com um livro que eu escrevi que fala da lealdade e deslealdade. Yeah. Loyalty and Disloyalty. Lealdade e deslealdade. This, I believe, is a very popular book here in Eu Brazil. creio que esse livro tem sido bem lido aqui no Brasil. It's a very important subject. Um assunto importantíssimo. Many lives, businesses, churches are changed by this book. Muitas vidas, igrejas e empresas são mudadas por causa deste livro. And in the same line of loyalty and disloyalty, E ainda nesta mesma linha de lealdade e deslealdade, we have this book called Accusation, Those Who Accuse You. e aqui esse livro também, calúnias, aqueles que fazem calúnias contra você e acusam você. Because before someone can be disloyal to you, he has to accuse you about something. Porque para uma pessoa ser desleal, ela precisa primeiro levantar uma calúnia contra você e te acusar de algo. So treacherous people are expert accusers. Traidores são entendidos em acusar, em criar calúnia. And then I have this one called Those Who Leave You. Eu tenho este outro livro chamado Aqueles que Deixam Você. You know, there are always people who abandon the ministry Sempre haverá pessoas que abandonam o ministério and leave what God is doing e que deixam aquilo que Deus está fazendo to destroy it. para destruir. So I wrote a book for them. E eu escrevi um livro para eles. Amen. Amém? And those who what is this? Those who pretend. Aqueles que fingem. How many know there are many pretenders in the church? Quantos sabem que tem muita gente que está fingindo na igreja? Judas was a very good pretender. Judas fingia bastante. Can you believe that none of the disciples knew that he was going to be the traitor? Você sabe que muitos dos discípulos, aliás, quase todos eles não sabiam que ele seria o traidor? The night before, Na noite antes eles não sabiam. they didn't know. Eles não So sabiam. there are a lot of people amongst us who are pretending to Porque be ele with us, but estava they are not. fingindo e tem muita gente no nosso meio que finge. So I want to introduce you to all these books, and there's E eu this quero one que vocês called conheçam esse livro. Those Who Forget. Aqueles que se esquecem. Yes. There are many people who forget. Há muitas pessoas que se esquecem. If Judas had remembered the miracles that Jesus did when he walked on the water, Se Judas lembrasse os milagres de Jesus, como por exemplo andar sobre as águas, maybe he would have been thought twice before betraying Jesus. talvez ele pensaria duas vezes antes de negar a Jesus e trair Jesus. Amen. Amém? If Judas had remembered how Jesus raised Lazarus from the dead after 4 days, he may have waited and not betrayed Jesus. Se Judas tivesse lembrado da ressurreição de Lázaro após 4 dias, ele talvez tivesse parado e não tivesse traído Jesus. So many people forget important things and they turn into traitors. Muitas pessoas esquecem coisas importantes e por causa disso se tornam traidores. Hallelujah. Aleluia. I don't know if there are any pastors here, but I have books for church growth, Eu não sei se nós temos muitos pastores aqui, mas nós Church temos growth, livros a respeito do crescimento de the igreja, mega church, sobre a mega igreja and church planting. e a plantação de igreja. Give one to a pastor friend of yours. E você pode comprar e dar para um pastor amigo seu. And then I also want to introduce this book, The Art of Leadership. E eu quero também apresentar esse livro, A Arte da Liderança. How many want to be a good leader? Quantos querem ser um bom líder? Good leaders. Bom líder. I met
a man from Russia. He told me this is the best book on leadership he had ever read. Eu encontrei um irmão da Rússia, ele disse esse é o melhor livro de liderança que ele jamais And I want to leu. really recommend this particular book to you. E eu quero recomendar esse livro especialmente para você que quer ser líder. Model Marriage. Esse é muito importante, o casamento modelo. One day I took this book to Malaysia. Uma vez eu levei esse livro para a Malásia. When the pastor in charge of the bookshop looked at the book, he said, we cannot have this book. Quando o pastor que era encarregado da livraria olhou e viu o livro, ele disse, não podemos ter esse livro. So they rejected my book. E eles então rejeitaram o meu livro. But 2 years later, Mas 2 anos depois, his senior pastor o pastor principal da igreja called me and said, can I have many copies of this book? ligou para mim e disse, podemos ter muitas cópias daquele livro? And I smiled to myself E eu dei um sorriso para mim mesmo, because the pastor who was rejecting this book was not married. porque o pastor que tinha rejeitado esse livro não era casado. He was a bachelor. Ele, na verdade, era solteiro. So he did not understand what is in marriage. Ele não entendia a respeito do casamento. That is why he said, no, 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 no. E por isso que ele disse, não, 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 não. This is a very powerful book. It will help marriage. Esse livro é um livro poderoso para ajudar casais. Hallelujah. Aleluia. Many of us are businessmen. This book Muitos is de nós about somos empresários. Jesus' mind on increase. Isso é muito importante, esse livro, ao que tem ser lhe dado, ao que não tem, até o que tem ser lhe atirado, a respeito do crescimento. And these are the words of Jesus Christ. Essas são as palavras de Jesus, é o título do livro. He that have will have more, and he that has not will have less. Aquele que tem será dado, aquele que não tem, até o que tem ser lhe atirado. How many agree that that doesn't sound fair? Quantos acham que essa frase não parece muito justa? That he that has will have more, Aquele que tem será dado, and he that has not, aquele que even não what he tem, has will be taken away. até o que tem ser lhe atirado. How many agree that it doesn't sound fair? Quantos concordam que parece que não é muito justo essa frase de Jesus? Can I see your hand? Eu quero ver a mão de vocês, se você acha que não é muito justo. It doesn't sound fair and it doesn't sound true. A verdade é que não parece justo e não parece nem mesmo verdade. But these are the words of Jesus. Mas essas são palavras do Senhor Jesus. And there is nothing more true than this E não statement. há nada mais verdadeiro do que esta afirmação. Anybody who is involved in any kind of business or trading or anything, even a pastor, Qualquer pessoa que estiver encarregada de qualquer tipo de negócio, empresa e até mesmo um pastor. this is the best book that you need to have. Este é o livro mais importante que você pode ter na sua livraria, Because these are the words of na Jesus. sua biblioteca, porque essas são as palavras de Jesus. Amen. Amém. All right. This morning, I want to share with you Esta manhã eu quero compartilhar com vocês on fruitfulness. a respeito de ser frutíferos. Amen. Amém. And I'm preaching from my book here. E eu estou Many pregando are called. do meu livro Muitos São Chamados. Amen. Amém. Many are called. Muitos são chamados. Hallelujah. Aleluia. How many want to be fruitful? Quantos querem ser frutíferos? You really want to be fruitful? Vocês querem realmente ser frutíferos? Do you want to be fruitful for Jesus? Vocês querem ser frutíferos para Jesus? Are you sure? Tem certeza disso? Amen. Amém. Turn with me to Ephesians chapter 2. Eu queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês no livro de Efésios, capítulo de número 2. I'm not going to preach for long, Eu não vou pregar por muito tempo and then we're going to pray. e depois nós vamos orar. Hallelujah. Aleluia. Ephesians chapter 2 and Efésios, verse 10. capítulo 2, verso de número 10. Holy Spirit, I welcome you to take over in Jesus' Espírito name. Santo, te dou bem-vindo. Tome conta desta reunião. It says, for we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God has before ordained that we should walk in them. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos.
Hallelujah. Aleluia. We are his work. Can we all say we are his workmanship? Somos criação de Deus. Diga comigo, somos criação de Deus. Created in Christ Jesus Criados em Cristo Jesus. unto good works. Para boas obras. Good works Boas obras. which God has before ordained that we should walk in them. Que Deus antes nos predestinou a andar nelas. Amen. Amém? We are his workmanship. Can we all say it? Vamos falar junto. Nós somos criação de Deus. Created in Christ unto good works. Realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Everybody say good works. Diga bem alto, boas obras. Good works Boas obras. which God has ordained that we should walk in them. As quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Amen. Amém. Now, since God made the creation, when God made heaven and earth, the next creation, he stopped creating, and the next creation is you and I, the new creation. Quando Deus criou todas as coisas, Ele parou a criação e a próxima criação foi a criação nossa. Ele criou eu e você para fazermos boas obras. Amen. Amém? I am a new creation. Eu sou uma nova criação. You are his creation. Você é a sua criação. You and I are his workmanship. Nós somos criação de Deus. So why did God save us? Então, por que Deus nos salvou? Why did God save you and me? Por que Deus salvou a você e a mim? Why? Por quê? This verse gives the answer. Este versículo nos dá a resposta. He says, we are his workmanship. Diz que nós somos criação de Deus, We are created criados in Christ em Cristo for one reason. para uma razão: Good works. boas obras. Good works. Boas obras. And not just any good works, E não somente qualquer boas obras, but good works which God has decided that you should do. mas boas obras que Deus predestinou, que Deus preparou antes da sua criação. God has already prepared and decided the good work that he wants you to do in your life. Deus já havia decidido as boas obras que Ele quer fazer através da sua vida. Amen. Amém? And so when you become a Christian, Então, your quando- main work is to find the good work that God has planned for you to do. Então, quando você se torna um cristão, a primeira coisa que você tem que fazer é descobrir as boas obras que Deus tem preparado para você fazer. Yeah. So every Christian is supposed to be looking for the good works which God wants him to do. Cada crente deve querer saber as boas obras que Deus quer que ele ou ela faça. If God wants you to be a businessman who is preaching, Se Deus quer que você seja um empresário pregador, then that's what you must do. então você tem que ser um empresário pregador. If he wants you to be a pastor, Se Ele quer que você seja um pastor, then that's what you must do. então é isso que você tem que fazer. If he wants you to look after orphans, then that's what you must do. Se Ele quer que você trabalhe num escritório, é assim que você deve fazer. That is why I wrote this book, Por isso que eu escrevi este livro, How to Be in the Perfect Will of God. Como está vivendo na vontade perfeita de Deus. It's very important for everybody to do exactly what God wants you to do. É importantíssimo para cada um saber exatamente o que Deus quer que você faça. You can't just do any good works. Você não pode fazer qualquer boa obra. When I became a Christian, I wanted to be, I am a medical doctor. Eu sou médico por profissão e quando eu aceitei Jesus, And I decided that I was going to go to America and earn a lot of money Eu- and send money to the church. eu decidi então que eu iria para a América e ia trabalhar como médico, ganhar muito dinheiro e enviar dinheiro para a igreja. And God said, no, E Deus disse para mim, não, I want you to be a pastor. eu quero que você seja um pastor.
So I had to give up that idea Então eu tive que abrir mão daquela ideia and be the pastor God wanted me to be. e ser o pastor que Deus queria que eu fosse. Because you cannot just do what you want to do. Porque você não pode fazer o que você quer fazer. You have to do what He wants you to Você do. tem que fazer o que Ele quer que você faça. What He wants you to do, O que você vai fazer é o que Ele quer que você faça. that's what you have to do. É isso que você deve fazer. You can't just do anything. Você não pode fazer qualquer coisa. Hallelujah. Aleluia. Now, many Christians do nothing. Muitos crentes fazem nada. Many businessmen do nothing. Muitos crentes, homens crentes, não fazem nada. Many people who are calling themselves Christians do nothing for God. Muitas pessoas que dizem ser cristãs não fazem nada para Deus. If you are here and you do nothing for God, you are useless. Se você está aqui e você não faz nada para Deus, você na verdade é inútil. Useless. Inútil. One day I was in London Um dia eu estava em Londres and I took a taxi, a black cab. e eu peguei então um táxi, aqueles táxis negros de Londres. And as I was going along with this taxi driver, I began to talk to him. He was a white man. E eu estava conversando com esse homem, ele era, o motorista era branco. And I asked him whether he believed in God. Eu perguntei para ele, o senhor crê em Deus? Today, most people in England do not believe in God. Hoje a maioria das pessoas na Inglaterra não creem em Deus. And this Englishman, E esse said homem to me, inglês disse para mim, he said, I do not believe in God. There is no God. ele disse, eu não creio em Deus, não há Deus, não existe Deus. And I said to him, do you believe in heaven? Do you believe in hell? Eu disse para ele, você crê no céu, você crê no He inferno? said, no. Ele disse, não. There is no heaven, there is no hell, there Não is no God. existe céu, não existe inferno, não existe Deus. Yesterday I was sitting by a Frenchman, and he said to me exactly the same song. There is no God, there is no heaven, there is no hell. Ontem mesmo eu estava sentado com um francês e fiz a mesma pergunta. Ele disse, não existe Deus, não existe inferno, não existe céu. Then he asked me, do you believe? He asked me, do I believe in God? Do I believe in heaven? Do I believe in hell? Ele virou para mim e fez a mesma pergunta. O senhor crê em céu? O senhor crê no inferno? O senhor crê em Deus? I said, I believe in heaven, I believe in hell, I believe in God. Eu disse, claro que creio. Eu creio em Deus, eu creio no céu, eu creio no inferno. Then he said, okay, then I have a question to ask you. Ele disse para mim assim, então ok, eu tenho uma pergunta para fazer para você. He said to me, if you believe in heaven, Ele disse, se você crê no céu, and you believe you go to heaven, e você crê que você vai para o céu, then he asked me, why don't you just kill yourself right now and go to heaven right now? por que você então não se mata agora e vai para o céu agora? Because there's no problem in heaven, Porque lá não há problema no céu, everything is good there, tudo lá é bom, everybody is happy. todo mundo está contente. So if you believe in heaven, Se você crê no céu, and you believe you will go to heaven, then kill yourself now and go to heaven right now. então se você crê no céu, então mate-se agora mesmo e vá para lá agora. Hey. Yeah. So I Sim. was thinking about it, Eu pensei sobre isso. and I thought, man, I have to answer this guy. E eu pensei, eu tenho que responder para ele de forma correta. But we arrived at where we were going, and I couldn't answer him. Mas nós chegamos no nosso destino e eu não pude respondê-lo. So I'm going to answer you. Mas eu vou responder a você. Why will you not kill yourself today and go to heaven today? Why not? Por que nós não devemos matar a nós mesmos e ir para o céu agora? Por que não? Why not? Por que não? In heaven, you will not have marital problems. No céu você não vai ter problema de casamento, No more crying in heaven. não vai ter ninguém chorando, No husband to disturb you. nenhum esposo para importunar você, No wife to give you headaches. nenhuma esposa para te dar dor de cabeça, No debts. nenhuma dívida, No meetings. não há reuniões, No suffering. não há sofrimento. So why not go now, today? Por que não ir agora para o céu? The answer A is resposta in this verse that I just read. está no versículo que eu acabei de ler. The Bible says you and I are his workmanship, A Bíblia diz que eu e você somos criação dele, which God has created que Deus criou for some good works. para
algumas boas obras which he has prepared que ele a preparou for you to do. para você e eu fazermos. So you cannot go to heaven today. Então você não pode ir para o céu hoje. I'm sorry. Desculpe, você não You pode ir have para o to céu wait. hoje. Você You tem have que to esperar. wait. Você tem que You esperar. have to wait. Você tem que esperar. Because Porque there are some good works existem algumas boas that obras you are supposed to do because you are a Christian, que você tem que fazer porque você é crente. and you have to do them E você tem que fazer essas boas obras antes de ir para o céu. before you leave. Antes de você sair daqui. Before you leave. Antes de você sair daqui. Before you leave. Antes de você sair. Hallelujah. Aleluia. I had a lady, a Mexican lady, she used to work for me. Eu tinha uma senhora mexicana que trabalhava para mim. And one day she said she had to go back to Mexico. E ela disse para mim, eu tenho que voltar para o México. And she had some work to do. Ela disse, eu tenho alguma coisa para fazer lá. So I said to her, E eu disse para ela, you have to finish this and this before you leave. eu disse, você primeiro tem que terminar essa tarefa e essa tarefa antes de poder voltar. So you may want to go, Você pode querer ir, but you have to finish your work mas primeiro tem que terminar o seu trabalho before you leave. antes de você ir. Hallelujah. Aleluia. How many are going to finish the work God has given to you? Quantos vão terminar a obra que Deus tem dado para você fazer? Yeah. This is the only reason why you are being left on this earth. Esta é a única razão que você tem sido deixado aqui nessa terra. God is not leaving you here to become rich. Deus não te deixou aqui para você ficar rico. No. Não. Even though you are businessmen, Mesmo que você seja um empresário, even though you may be millionaires, mesmo que você seja um milionário, God's aim for you being here is not riches. o propósito de Deus não é a riqueza na sua vida. Riches are nothing. Riqueza não é nada. Money Dinheiro is not God's vision for you. não é a visão de Deus para você. Money is not the work of God. Dinheiro não é a obra de Deus. The work of God is different from money. A obra de Deus é diferente de dinheiro. Getting money is not an accomplishment. Receber ou ganhar dinheiro, na verdade, não é a forma correta, não é o que Deus quer, não é o propósito de Deus para você. Having all the money in the world is not a spiritual accomplishment. Ter todo o dinheiro no mundo não é sucesso espiritual. One day, Um dia, a very rich businessman invited his pastor to his house for dinner. um homem muito rico, empresário rico, convidou esse pastor para jantar. And after dinner, E they de- went out onto the porch. E depois do jantar, nós fomos para a varanda. The businessman lived on a mountain. Ele morava numa montanha bonita And when they went out for coffee, e estávamos tomando café. the businessman told the pastor, he said, Pastor, E o empresário disse para o pastor, look this way. olhe para cá. And when he looked, he saw these oil wells. E quando ele olhou, ele viu então todas essas coisas de petróleo, He said, poços de petróleo. all that is for me. Ele disse assim, todos esses poços de petróleo são meus. Pastor said, wow. O pastor disse, uau. Then he took him to the other side of the porch Aí levou para o outro lado da varanda and he pointed this way. e apontou para aquele lado. He said, all the forest you see, the land, is land I'm going to use for development Ele disse assim, olha, toda or essa houses. terra, e tinha terra, era floresta mesmo. Ele disse, tudo é para ser criado, vai ser casas e prédios. The pastor said, wow, O pastor disse, uau, that's a lot. é bastante. Then he took him this way Eu vou para esse lado da casa. and he said, what do you see there? Ele disse, o que você vê lá? Farms. E havia fazendas. Farms. E fazendas. And he told the pastor, E ele disse, this pastor, is all mega farms, my company. isso são fazendas enormes que eu vou usar para minha companhia. Uau, uau. And then he said, come this way. E ele disse assim, vem para esse lado. And he said, look E here. ele disse, olha para cá, nesse What? lado aqui. What do you see there? O que você vê lá? Forest, Floresta. timber. E de madeira. Wow. Muita He madeira. said, all that is for mine. E ele disse, tudo isso é meu. So he explained to the pastor, I live in the middle of
all my wealth. Ele disse assim, literalmente, eu moro no meio de toda a minha So riqueza. they went back to sit down at the coffee table. E eles foram sentar então perto na mesa de café. As they were talking, the pastor decided to ask the businessman. Enquanto conversava, o pastor resolveu fazer a pergunta ao He empresário. said, Mr. Businessman, Ele disse, senhor empresário, you're a good Christian. He o was a senhor good- é um bom crente. He said, you have something in this direction, Você tem algo nessa direção, and something in this direction, e algo naquela direção, and something in this e algo direction, nessa direção, and something in this e algo direction. nessa direção. But what do you have in this Mas o que direction? você tem nessa direção? What do you have in this O que direction? você tem nessa What direção? do you have over there? O que você tem lá em cima? What do you have over there? O que você tem lá? What is your life? Qual é a sua vida? You cannot take everything out of this world. Você não pode levar nada dessa vida. You're going to leave it behind. Você vai deixar tudo aqui. You're going to leave it behind. Você vai deixar tudo You para can trás. take nothing Você não pode levar nada out of this world. deste mundo. Yeah. Sim. You know, one time I went to a presidential to see a president in a country Uma vez eu fui num país ver um presidente in Africa, na África. and as we were going, there was a lot of security, E quando estávamos para ir encontrar o presidente, havia muita segurança. and we were going, E nós estávamos and indo. they put a scanner. E eles colocaram então um scanner Beep, 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 beep. para checar os I said, metais. no, what is this? E disse, o que é isso? Phone. E é o telefone. I said, you cannot come to see the president with the phone. Disse, você não pode entrar ver o presidente com o telefone. Off. Tira o telefone. Beep, 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 beep. Bibi, bibi. What is this? O que é isso? What is this? O que é isso? Give everything. Dá tudo, dá tudo. You want to come here? Você quer entrar aqui para ver You- o you presidente? cannot. Você não pode, você tem que With entrar all this. sem nada. That is how it is to go to heaven. É a mesma coisa que indo para o céu. When you are going to heaven, Quando você for para o céu, the angel say, beep, 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 os beep. anjos vão passar. Bibi, bibi, bibi. What is this? O que é isso? Your money. É o seu dinheiro. No, 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 não, no. não. Tem que No ficar. money here, no money não here. pode levar dinheiro para o céu. Beep, 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 beep. Bibi, bibi, bibi. O que é isso? Credit card. Ah, o cartão de crédito. No, 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 no. Não. Você não credit pode card levar here. isso para o céu. What is this? Beep, 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 O que beep. é isso? Bibi, bibi. Your gold É o seu ouro. and your land document. E o seu documento de dinheiro. No. Não. Nothing here. No. Aqui no céu não, você You não pode cannot levar. come here Você não pode entrar no céu with all these things. com essas coisas todas. Hallelujah. Aleluia! That is why the pastor asked the businessman, É por isso que o pastor perguntou ao empresário: you have something here. você tem algo ali? You have something there. Você tem algo lá? You have something there. Você tem algo lá? And you have something E there. você tem algo lá. But what do you have over there? Mas o que você tem algo What lá do you em have in cima? heaven? O que você tem no céu? Waiting for you. Esperando por você. Yes. Sim. And that's what I came to talk about. E por isso então eu vim aqui nessa manhã falar. You are God's workmanship. Você é criação de Deus. He has created you Ele te criou for some good works. para boas obras. And these are the only works E estas são as únicas obras that can follow you. que pode te levar ir com você para o In céu. Revelations Em Apocalipse, chapter 14 verse 13, capítulo 14, verso 13, the Bible says, a Bíblia diz: blessed are the dead which die in the Lord, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor, for they shall rest from their labors, porque eles descansarão das suas obras, and their works do follow them. e as suas obras os Their seguirão. works do follow them. As suas obras os Your seguirão. works can go with you, As suas obras podem te seguir, but your money cannot go with mas you. o teu dinheiro não vai te Your seguir. houses A cannot go sua with casa you. não vai te seguir. Your business cannot go O with seu you. negócio não vai te seguir. But your works can go Mas with as you. suas boas obras vão te Hallelujah. seguir. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! So no matter who you are, Então não importa quem você seja, whether you are a pastor se você é um pastor, or a worker ou você é um or trabalhador, a student ou você é um estudante, or a man ou você é um homem, or a woman, ou uma mulher, you must have one thing in your mind. você tem que ter uma coisa na sua vida. What am I going to take with me O que eu vou levar comigo over to the other side? para o outro lado? The Bible has told us what can go. A Bíblia diz o que pode ir. Only one thing. Só uma coisa. Only one thing. Só uma coisa. Your works. Suas obras. Your works. Suas obras. Your good works. Suas boas Your obras. works. Suas boas What obras. are you doing for O que Jesus? você está fazendo para What are you Jesus? doing for Jesus? O que você está fazendo para What are you Jesus? doing for Him? O que você está fazendo para Ele? It is only your works Somente as suas obras that can go with que you. podem te acompanhar.
Do you remember? Você lembra? Do you remember? Você lembra? In the book of Revelation, No livro de Apocalipse, there were 7 churches. haviam 7 igrejas. How many remember? Quantos lembram disso? Laodicea, A igreja de Philadelphia, Laodiceia, Filadélfia, Esmirna, Pergamos. Pérgamo. 7 churches. 7 igrejas. Can you remember Você pode lembrar the letters as cartas that was written to the que churches? foram escritas às igrejas? Can you remember? Você pode lembrar. Every letter Toda carta starts with the same sentence começa com a mesma afirmação. to the church. Para as igrejas. To the church Para as igrejas. in Pergamos, Em Pérgamo. in Laodicea, Em Laodiceia. in Smyrna, Em Esmirna. in Em Philadelphia. Filadélfia. Every church was the same. Para a igreja, a mesma coisa. He writes it like this. E começa assim. To the church, Para a igreja, I know thy works. eu conheço as suas obras. I know thy works. Eu conheço as I suas know obras. thy works. Eu conheço as suas I obras. know thy works. Eu conheço as suas I obras. know your works. Eu conheço as suas obras. This is all that God, Isto é tudo que Deus, this is all that God is interested in. isso é tudo que Deus tem para nós. Is your works. É as suas obras. I know your works. Eu sei as suas obras. He didn't say, I know your BMW. Ele disse, eu não conheço o teu BMW. He didn't say, I know your Mercedes Ele Benz. disse, eu não conheço o teu Mercedes-Benz. He didn't say, I know your big house. Ele disse, eu não conheço a sua casa He grande. didn't say, I know how many children you have. Ele disse, eu não conheço, eu sei quantas crianças você Não. tem, filhos você tem. Não. He said, I know your works. Ele disse, eu conheço as suas I know obras. your works. Eu conheço as suas obras. I know your works. Eu conheço as suas obras. Yes. Sim, I know your works. suas obras. I know your works. Eu conheço as suas I know obras. what you are doing for Jesus. O que você está fazendo para Jesus? Your president who has gone to be with the Lord. O seu presidente que está agora com o Senhor, What did he take out of this world? o que ele levou com esse mundo? What did he take? O que ele levou? Did he take any of his money? Ele levou o dinheiro que ele tinha? No. Não. Did he take a house? Ele levou alguma casa? Every dollar he has is still here. Todo o dinheiro que ele tinha ficou aqui. Every single dollar. Todo o dinheiro que ele tinha. Every single house. Toda a casa que ele tinha. Every single stock in the stock exchange. Toda a propriedade, toda a ação que ele tinha. Every business. Todo o negócio dele. You can still find it here even though he is gone. Você pode encontrar aqui, mesmo que ele tenha ido embora. So what did he take with him? Então o que ele levou com ele? When he got to heaven, what did he have? Quando o irmão Custódio chegou no céu, o que ele tinha na mão? The Bible tells us, A Bíblia diz: I know thy works. eu sei as tuas obras. When he was on earth, Quando ele estava na terra, when he was on earth, quando ele estava na the terra, only thing God was looking at a única coisa que Deus estava olhando were his works. era as obras que ele That were fazia. building up. As obras que ele His fazia. works. As obras. His works. As obras. His works Suas obras. was growing. Estava crescendo. Was growing. Estava crescendo. And today, E hoje, God is warning you. ele está dizendo para você. God is telling you, Deus está falando you contigo. better watch out. E você tenha There's cuidado. only one thing Só tem uma coisa that is important to God. que é importante para Deus. I know thy works. Eu conheço as tuas And obras. those works E essas obras will follow. seguirão They can cross a você. all the security, Vai passar toda a segurança do all céu. the checks, Todos os cheques no all céu. the checkpoints. Todos os pontos de chegar no céu. The work of Adonai can get to heaven. A obra da Adonep pode chegar no céu. Hallelujah. The work Hallelujah. of Adonai can get to heaven. A obra da Adonep pode chegar no céu. The souls that have been won As almas que são ganhas can get to heaven. podem chegar no céu. But your cash Mas o teu dinheiro cannot get to heaven. não pode chegar no céu. I'm going back. Eu vou voltar. I'm a young man. I'll take that. I'll take that. I think it's easier. Sorry, my interpreter. Desculpe meu intérprete. I'm younger than him, I'm sure. Eu acho que eu sou mais novo do que ele. Hallelujah. Aleluia. Now, I want you to turn with me to 2 Peter chapter 1. Eu quero que você vá comigo em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Peter chapter 1, 2 Pedro, capítulo 1. verse 5. E nós vamos ler o verso de número
5. Can you read it out to them? All the way to verse 8. 2 Pedro capítulo 1, começando do verso de número 5 até o verso de número 8. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Verso 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Wow. Uau! If these things are in you, Se essas coisas estiverem em vocês, then it shall make you neither barren nor unfruitful. elas impedirão que vocês sejam inoperantes e infrutíferos. When you come to God, Quando você vem para Deus, these are the two things that you must be concerned about. duas coisas você tem que se preocupar: Barrenness ser inoperante ou estéril and unfruitfulness. e infrutífero. Many people are concerned about having a baby, physical baby. Muitas pessoas querem ter uma criança fisicamente. Listen, it Ouça, is not the physical babies you have that is important. não são The spiritual children that you have. os seus filhos naturais que são importantes, mas os seus filhos espirituais. Yes? Sim. If you are a lady here and you don't have a child, Se você é uma mulher e você não tem um filho ou filha, that is not going to be your big problem. esse não será o seu maior problema. Your biggest problem Seu maior will problema, be to get to heaven and you don't have spiritual children. quando você chegar no céu e não tiver, é não ter filhos espirituais. Because the Bible says some people are barren Por- and useless in the knowledge of Christ. That is, since they knew Christ, they are useless. A Bíblia diz então que algumas pessoas conhecem a Deus e são inoperantes, inúteis e estéreis. Do you want to be useless to God? Você quer ser inútil para Deus? No. Não. Now, why are some people useless? Por que algumas pessoas são inúteis? Verse 9 tells us why O verso 9 nos diz o some porquê. people are useless. Porque algumas pessoas são Everybody, inúteis. I'm preaching from the Bible. Eu estou pregando da Bíblia, queridos, Listen, por I'm favor. teaching you from the Bible. Eu estou ensinando da Bíblia para Verse vocês. 9. Olha o verso 9. He that lacks these things Todavia, se alguém não as tem, is blind, está cego. cannot see far, Só vê o que está perto, and has forgotten that he was purged from his old sin. esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Amen. Amém. There are three reasons, and I'm ending with these three reasons, Eu estou terminando com essas três razões that make people barren and useless as Christians. que fazem pessoas serem estéreis, inoperantes para Deus. Three reasons. Três razões. And all the three reasons are in verse 9. E as três razões estão no verso 9. The first reason why people become useless. A primeira razão que pessoas se tornam inúteis. Huh? And the first reason A primeira razão that will make Adonep useless. que poderia fazer Adonep inútil e inoperante. The first reason that will make a church useless. A primeira razão que faz uma igreja inútil. The first reason that will make a pastor useless. A primeira razão que faz um pastor inútil. The first reason that will make a businessman useless to God. A primeira razão que faz um empresário inútil para Deus. The reasons are in the Bible. A razão está na They're Bíblia. right here. Aqui está. Read it, verse 9. Olha o que diz o verso 9. It says, he that lacketh these things has three problems. Number one, Ele disse: aquelas pessoas que não as têm, têm He- três problemas. Número he is blind. um, é cego. Number two, he cannot see far. Segundo, só vê perto, não consegue ver longe. And number three, he has E forgotten. número 3, tem esquecido. He has forgotten. Tem esquecido. What is this? Forget? Yes. Those who forget. Aqueles que se esquecem. He has forgotten. Se esqueceu. Do you know that in Ghana, Você sabe que em Gana, we also have full gospel businessmen? nós também temos a Adonep lá.
And in many parts of the world, Em muitas partes do mundo, full gospel businessmen have gone down. a Adonep tem afundado. Yeah, Sim. full gospel. A Adonep lá, não aqui. A Não, Full Gospel, tá bom. Do you know Você sabe that there are many churches que há muitas igrejas which were very powerful, que uma vez eram tão just poderosas like full gospel, como a Full Gospel, a Adonep, many of them have gone down. e muitas igrejas estão afundando. And pastors E pastores and gone down. estão também afundando. And businessmen E empresários and gone down. estão indo para baixo. And are no longer bearing fruits E uma vez davam frutos, mas não estão mais dando frutos, as they ought to. como eles faziam. And there are 3 reasons Há 3 razões why this happens, porque isso acontece, even to a Christian. até mesmo com crente. Amen. Amém? The first reason Primeira razão, is that they have forgotten. eles esqueceram. Esqueceram. He says they have forgotten that they were purged. Esqueceram que eles foram purificados. Amen. Amém? Okay. Amém? Can I help you? Não, I'm fine. What a shock. Now listen. Ouça, Why does the church change so much? por que uma igreja muda tanto? Why has full gospel changed so much? Por que a Full Gospel muda tanto? Why has the church changed so much? Por que as igrejas às vezes mudam tanto? These are the 3 reasons. Aqui estão as 3 razões. Number 1, Primeiro, 2 Peter chapter 1 verse 9, right there. 2 Pedro 1:9, está escrito ali. It says they have forgotten. Diz que eles esqueceram. Yeah. Sim. People get saved by preaching about the blood of Jesus. Pessoas são salvas quando a gente prega a respeito do sangue de Jesus. They have forgotten Mas eles that esqueceram salvation que salvação comes through sacrifice vem através do sacrifício of Jesus Christ de Jesus Cristo on the cross. na cruz. They've forgotten Mas eles esqueceram that we are purged from our sins through the blood of Jesus. da purificação pelo sangue de Jesus. Today you go to churches, Você hoje vai a algumas igrejas, they don't preach about that anymore. eles não pregam mais sobre o sangue de Jesus. Yes, Sim, we don't say it anymore. eles não falam mais sobre We isso. don't talk about hell anymore. Eles não falam sobre o inferno mais. We don't want people to give testimonies anymore Nós não queremos que as pessoas deem mais testemunhos. and do a program for pure salvation. E a gente faz um programa somente para salvação. Most of the churches A maioria das igrejas are pampering the Christians. estão apalpando e massageando os crentes, Are you okay? dizendo: você está bem, Massaging the Christians, massageando o crente, polishing them, polindo eles, teaching ensinando how to get money, como ficar rico e próspero, how to prosper, como ser próspero, how to be very big, como ser muito grande, how to have a happy marriage, como ter um casamento feliz, how to have children. como ter filhos. That is all. Isso é tudo que eles But this is ensinam. not how people are saved. Mas não é dessa forma que as pessoas são salvas. With such kind of preaching, Você, com esse tipo de pregação, we have forgotten. eles esqueceram. How did you get saved? Como é que você foi salvo? How do we get saved? Como é que eu fui salvo? The Bible says people have forgotten A Bíblia diz que as pessoas esqueceram that salvation que salvação comes vem through the blood of Jesus. através do sangue de Through people Jesus. being saved Através do sangue do and Senhor being Jesus. washed Sendo purificado by the blood of Jesus. pelo sangue de Jesus. People seem to have forgotten. Então eles não pregam mais sobre isso. It seems people have forgotten. E eles esqueceram. One day I saw a pastor, Um dia eu vi um pastor his preaching topic, e o seu tópico de pregação, almost 100%, quase que 100%, he's preaching about money. é a respeito de dinheiro. Every day. Todo dia. So I asked him, Perguntei para ele: when you became a Christian, quando você se tornou um crente, what did they preach o que eles pregavam that led you to Christ? que te trouxe a Jesus? I asked him. Eu perguntei para ele. He had a huge church. Ele tinha uma igreja grande. What did they preach that made you saved? Ele falou: o que você pregou
eles pregaram que fez você ser salvo? He said they preached about discipleship, Ele disse, pregaram sobre o discipulado, about Christ, a respeito de Cristo, His blood, sobre o seu sangue, sacrifice sobre o seu to sacrifício God. e a Deus. So I asked him, E eu disse para ele, but how come por quê? your time, all you preach about is money? Tudo que você prega é sobre dinheiro. You see, we have forgotten Sabe, nós esquecemos how salvation comes. que a salvação vem. Salvation does not come by osmosis. Salvação não vem através de osmose. Salvation does not come by just being in a family of Christians. Salvação não vem a respeito de só você sentir-se bem de ser crente. Salvation comes by bowing your knees to the cross of Salvação Jesus vem quando você se ajoelha perante a cruz do Senhor Jesus and giving your life to e Him. dá a sua vida para Ele. This is how salvation comes. É assim que salvação vem. One by one, Um a um, one by one, um a um, one by one. um a um. Conversions Conversão to Jesus Christ. a Jesus Cristo. But we have forgotten. Mas nós esquecemos. We have forgotten. Esquecemos disso. That is why now Por isso que agora preaching a pregação is replaced by motivational speaking. foi colocada agora em motivação, apenas falar sobre motivação. Yeah, Nós não pregamos Preaching. mais, nós queremos motivar. preaching the gospel A pregação do has Evangelho been exchanged tem sido tornada with motivational speaking em apenas motivar pessoas about business a respeito de and negócio, money. dinheiro, Has exchanged de como você tem for que the preaching fazer, of the gospel. em vez da pregação verdadeira do People Evangelho. don't get saved A pregação de como ser by salvo, motivational speeches. em vez de motivação. People don't get saved As pessoas não se salvam by preaching about business. através de discursos sobre negócio. People get saved by the blood of As Jesus pessoas se salvam a respeito do sangue de Jesus and the cross of Jesus e a Christ. cruz de Jesus Cristo. That is how people get saved. É dessa forma que as pessoas são salvas. Thank God Deus, for Adonep, graças a Deus pela Donep, which will stand there que ainda está and tell people pregando how to be saved. como ser salvo. Salvation. Salvação. Pure salvation. Salvação pura. Pure salvation. Salvação We pura. want salvation. Pura salvação. That is why Jesus came Foi por isso que Jesus veio into this world para este mundo, to save us para nos livrar from our sins dos nossos and pecados our wretchedness. e da nossa That is injustiça. why he shed his blood. É por isso que ele derramou o seu On the sangue cross. na cruz do That is Calvário. why he died on the cross. É por isso que ele morreu na cruz. Not to make us rich, Não para nos tornarmos ricos, but to save us from our sins. mas para nos salvar dos nossos pecados. But we have forgotten. Aleluia. We have forgotten. Nós esquecemos. We have forgotten Nós esquecemos how salvation comes. como salvação vem. John chapter 3 verse 16. João 3,16. God so loved the world Deus amou o mundo that he gave his only begotten que deu son, o seu Filho unigênito that whoever believes in para him que todo aquele que nele creia should not perish não pereça, but be rich. mas seja rico. No. Não. God so loved the world Deus amou o mundo that he gave his only son, que deu o seu Filho that unigênito whoever believes in him para que todo aquele que nele should creia have many houses tenha muitas and casas many cars e muitos carros and go to America every e day. vá para a América todo dia fazer compra. Ah, Não. God so loved the world. Deus amou o mundo. John 3:16. João 3,16. God so loved the world Deus amou o mundo that he gave his only son, que deu o seu Filho unigênito that whoever believes in him para que todo aquele que nele creia should be a millionaire fosse um milionário like Bill Gates. como Bill Gates. Is this why God sent his son? Foi isso que Deus disse? Foi isso que Deus mandou o seu filho? Is this why God sent his son? Foi por isso que Deus mandou o seu filho? No. Não. We are not against prosperity, Não somos contra a prosperidade, but you cannot exchange money for the gospel. mas você não pode trocar o dinheiro pelo They are Evangelho. two different São things. duas It's two coisas different totalmente things. It's diferentes. here and here. Duas Two coisas different diferentes. So that is the first reason why people become useless. Esta é a primeira razão que pessoas se tornam inúteis. And that is why many ministries are becoming useless E é to por God. isso que muitos ministérios são inoperantes e inúteis para Deus. The second reason, A segunda razão, check your Bible, verse 9. olha o verso aí, verso 9 na sua Bíblia. It says, and it's because they are blind. Diz que eles são cegos. Blind. Cegos. Blind. Cegos.
Blind to what? Cego para quê? Blind to what? Cego para quê? What can people see? O que as pessoas veem? What is it that people cannot see? O que as pessoas não estão enxergando? What is it that Adonep cannot see? O que às vezes a Adonep não vê? What is it that churches cannot see? O que igrejas não veem? What is it that Christians are blind to? O que muitos crentes são cegos? Because the Bible says they are barren because they are blind. Diz que eles são inoperantes porque ficaram cegos. Aham. What people have stopped looking at is heaven and hell. As pessoas pararam de olhar para o céu e para o inferno. Yeah. Sim. Because when I look this way, I see a door, but I don't see hell. I don't see heaven. Porque quando eu olho ali, eu vejo uma porta, mas não vejo o céu e não vejo o inferno. Yeah. Sim. Today, pastors don't preach about heaven and hell. Hoje, pastores não pregam mais a respeito do céu e o inferno. Let me just wait. I'm coming right back. Aham. Ele vai voltar. All right, I just need it right here. Aham. Pastors, if you they ask pastors on television, do you believe in hell? They say, no. Eles perguntam ao pastor na televisão, você quer no céu, no inferno? Eles não respondem. Yeah. Sim. People don't talk about hell anymore. Eles não falam mais sobre o inferno mais. But hell is something you must think about always. Mas você tem que pensar no inferno. It is when people think about hell that they have a desire to evangelize. Porque quando as pessoas pensam no inferno, elas têm desejo de evangelizar. Yes. Sim. And to do good works for E fazer God. boas obras para Deus. Yeah. Sim. It's when people think about heaven. Quando as pessoas pensam sobre o céu. Look, if you are not thinking about heaven, all that you will do is to be gathering wealth on this earth. Porque se você não consegue enxergar o céu, tudo que você quer é o que tem aqui na terra. You'll be a millionaire. Você se torna milionário. But you want to be a bigger millionaire. Mas você quer ser bilionário agora. Yeah. Sim. One day I was in a church, there were a lot of millionaires in the church. Dia eu estava numa igreja, tinha muitos milionários na igreja. And the one who was taking me around showed me. He said, "This is a millionaire, this is a senior millionaire, and this is a more senior millionaire." So I realized that there were seniors in the millionaires. Então ele falou assim, aqui está um milionário, uma pessoa que estava me levando, aqui está outro milionário, aqui está um milionário principal. Eu descobri que tinha milionário principal. Hey. Sim. Seniors millionaires. Milionário principal. So you realize that when you are a millionaire, you have an aim to be a senior millionaire or a more senior millionaire. Então você, quando é milionário, você não está satisfeito, você quer ser milionário e milionário principal. Hey. Huh. One day I had a friend. Dia eu tive um amigo. He was working for a millionaire. Ele trabalhava para um milionário. Every day when he came back, he would tell me how many million his millionaire boss had. That day. E todo dia ele vinha para mim e falava assim, quantos milhões aquele milionário ganhava? So I said, what does he want? What else does he want? He has so much. Eu falei para ele, o que mais ele quer? Ele tem tanto. First he had 600 million. Ele tinha 600 milhões. He was working in Geneva. Ele estava trabalhando em Genebra. Then he had 700. Depois ele tinha 700 Then milhões. He had 800 million. Depois 800 milhões. Then he said he's aiming for 900 million. Agora já tinha 900 milhões. Then one day he came and he said he's crossed into 1 billion. E falou assim, agora ele já passou de 1 bilhão. Wow! Eu disse, uau! Then he came back and said he's come back to 900 E million. ele disse, agora ele perdeu um pouquinho, está com 900 milhões. So I said, what are they after? Eu falei assim, mas o que ele quer mais? Just following something, a delusion. Porque ele está buscando uma desilusão. You cannot take it anywhere. Não pode levar com ele para lugar nenhum. How many beds can you sleep on? Quantas camas você pode dormir? How many toilets can you sit on? Quantos vasos você pode sentar? How many? Quantos? How many pairs of trousers can you wear? Quantas calças você pode usar ao mesmo tempo? How much gold can you put on your finger? Quantos de ouro você pode botar no teu dedo? But when you see beyond, mas quando você consegue enxergar além, you will see heaven. Você vê céu. Heaven is waiting. E que o céu está esperando. You will say to yourself, e você diz, I must have something there. Eu tenho que ter algo lá. I must have something there. Eu tenho que ter algo lá. I must have something there. Eu tenho que ter algo lá. I must have something there. Eu tenho que ter algo lá. I'm going there. Lá.
one day a lady died, a Christian lady. Um dia uma irmã morreu, She was a very rich woman. muito rica. When she got to heaven, Ela chegou no she céu, was a Christian. ela era crente. The angel welcomed her O anjo deu bem-vindo a ela and said, okay, e you are disse: welcome. ok, você é bem-vinda, We go to your house. vamos para sua casa. So they were driving through heaven. E estavam então dirigindo no céu, Beautiful casas lindas, mansions. mansões There is lindas, nothing in Rio like that. que não Nothing, tem nothing. nada no Rio comparado com aquelas mansões. Wow. Uau! So they got very far, then the houses changed. E eles, à medida que eles estavam dirigindo, as casas mudavam And it became longer houses. e se tornavam casas mais And they longas. got to a place, E chegaram no lugar the houses were very long. e as casas eram muito longas, Long. muito longas. So they finally took her to one of those. E chegaram então a uma daquelas When casas. she opened the door, Quando ela abriu a porta, it was like a soldier's barracks era parecido mais ou menos lugar de soldados, with dormitories up and down. com Bunk várias beds. camas beliches. Up, you sleep up, down, Camas up, down. beliche em cima, embaixo. And Peter told her, this is your room. E o anjo falou assim: essa uma dessas camas são And suas. all these people are your roommates. E essas pessoas todas aqui eram suas companheiras de quarto. She said, Ela disse: really? sim, I said, yeah. sim. So she said, you put your bag down and this evening there's a welcome dinner. Ela disse assim: coloque as suas malas que essa noite tem uma jantar de bem-vindos. So she went out with Peter E ela saiu então com Pedro. and she looked across and she saw a fantastic mansion. E ela olhou e viu uma mansão linda distante. Hey, E ela: she said, who lives there? quem mora lá? And Peter said to her, it was actually Peter who was taking, not an angel. Na verdade não era um anjo que estava com ela, era o próprio Pedro. Peter said, no, that's your house help, E your Pedro disse maid assim: servant. na verdade a sua empregada mora lá. What? O quê? Why is my maid servant in that house? Por que a minha empregada está lá? It's not fair. Não é justo. How can I be in this barracks Por que eu tenho que ficar nessa cama beliche and my maid is in that mansion? e minha empregada está nessa mansão? Peter said, listen, my friend, Pedro disse: minha amiga, this is heaven, this is not real. isso é o céu, isso aqui não é o Rio de Janeiro, não. He said, you said, don't forget when you were on earth, Não esquece quando você estava lá, you used to go to church only occasionally. você ia à igreja de vez em quando, You were not paying your tithe most of the a time. maioria não dava o dízimo, She was your servant. ela era sua empregada, She was very faithful. mas ela era muito fiel. When you paid her just a little money, Quando você pagava ela um saláriozinho, she would take her tithe faithfully. ela pegava o dízimo e entregava na And casa do she was Senhor, always serving me. e ela estava sempre buscando that ao is her Senhor. mansion. Por isso ela está numa mansão. The woman could not believe it. Ela não podia acreditar. I am going to be here Eu vou ficar aqui and she's going to be there. e ela vai ficar lá. Don't forget what Jesus said. Não esqueça o que Jesus disse: The first shall be last que o primeiro será o último and the last shall be e first. o último será o primeiro. Yeah. Many people Muitas pessoas are not looking at heaven. não serão milionários do céu. That is why they live the way they do. E porque eles não conseguem ver o céu, eles vivem da forma que vivem aqui na terra. I thank God for the Businessmen's Fellowship Eu agradeço a Deus pela Adonep, because you are businessmen with a difference. porque vocês são empresários com visão. Not just trying to be senior millionaires, Não apenas querendo ser milionários e milionários principais, but people who are looking at heaven. mas pessoas que contêm uma visão do céu. So the second reason why people are not fruitful is because they are blind. Segunda razão é porque pessoas são inoperantes, é porque elas And they are são blind. cegas. They are blind to hell. São cegas para o céu e para o inferno. Hell. Inferno. There is a hell. Existe um inferno. Jesus Christ told us Jesus nos disse there was a certain rich man que havia um certo homem rico who was clothed in purple, que estava sempre vestido de púrpura, púrpura and fine linen, e sempre de linho fino. and he was eating chicken every day. Ele comia frango todos os dias. Hey. And the Bible says E a Bíblia diz that this rich man had a beggar outside his door, que do lado da casa dele, fora da casa dele, havia um mendigo. and the beggar was covered with sores, E o mendigo estava cheio de feridas. and he didn't have money to go to the hospital. Ele não tinha dinheiro para ir ao médico.
And Jesus said in Luke chapter 16 that every morning the dogs would come and lick his sores. E Jesus disse então que toda a sua esperança é que os cães viessem e lambessem as suas feridas. He didn't have money to pay for nurses. Ele não tinha dinheiro para pagar por remédio. So the dogs would Então, os cachorros vinham e lambiam a ele. because every morning the sores, blood would come out of the sores. Porque todos os dias as feridas estavam sangrando. Mucus would come out of the E sores. saía pus e saía tudo. And other juices would come out of the E sores. saía pus e saía sangue da ferida. And the rich man E o rico would come out every day vinha todos os and dias pass by. e passava por ele. And the poor man would beg, E o homem give me some mendigava. chicken, Me dá um pouquinho de give me galinha. some food, Me dá um pouquinho de comida. please. Por favor. Hallelujah. Aleluia. But the Bible says Mas a Bíblia diz it came to pass que veio that the dia beggar died. que o The poor mendigo man. morreu. He died. Ele morreu. And as soon as he died, E assim que ele you morreu, want me to stop? Do they want me to close? vocês querem que eu The pare program? já? Acabou a hora. Oh, Quanto okay. tempo eu tenho? 10 minutos. 10 minutes. Cameras. 10 minutes. Yeah, no problem. Is that what you want to tell me? 10 for each. 20 minutes. Okay, I finished just now. 5 minutes. No Termina em problem. 5. Listen, just listen to me. Apenas Almost ouça, por finished. favor. Já estou quase acabando. I have 3 points. I'm on the last point, second point. 3 Finish. pontos. Já estou quase no segundo. Vou terminar mais um. Listen, Ouça. the poor man was carried to heaven Quando o mendigo morreu, o pobre morreu, ele foi levado ao Yeah. céu. because when you die, Porque quando você morre, when people die, quando as pessoas morrem, they lie down on the floor like that. eles caem no chão dessa forma, The spirit comes up o espírito sai and you see your body there. e você vê o corpo dele lá. Yeah, Sim, yeah. sim. And you see yourself. E você vê. And immediately E imediatamente you are surrounded by angels você tem anjos em volta de você. if you know God. Se você conhece a Deus, é Because there are a claro. lot of demons everywhere. Porque também há muitos demônios lot em of todos os evil lugares. spirits. Há muitos demônios. So the evil spirits Então os demônios will take you. levam, But if you know God, mas se você conhece the Deus, angels will come around you. os anjos vêm So sobre você. the Bible says the angels carried him E a Bíblia diz que os anjos o levaram to heaven. para o céu. Hallelujah! Aleluia! When our president died, Quando o nosso presidente morreu, as soon as he died, assim que ele morreu, he was surrounded by angels. ele estava cercado de anjos. Hallelujah. He was Aleluia! surrounded by angels. Cercado de anjos. He was surrounded by Ele angels. estava cercado de anjos. And he was carried E ele foi levado away para out of Rio saiu do rio into glory. e entrou na glória. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! But the rich man, Mas o rico, when he died, quando ele morreu, no angels came. nenhum anjo veio. No angel. Nenhum anjo. No angel. Nenhum anjo. As soon as he died, Assim que ele morreu, he got up. se levantou, Huh? olhou, He saw his body there. ele viu o corpo dele ali, No angel came. nenhum anjo veio. Evil spirits. Espíritos The malignos. Bible says, A Bíblia diz hell from beneath is moved to meet thee at thy coming. que o inferno de baixo vem e leva-os. And he was taken to hell. E ele foi levado para o And in inferno. hell, E no inferno, he was a rich man. ele era um rico. A rich man. Homem muito rico. At least we know there's one rich man in hell. Nós sabemos pelo menos que há um rico no inferno. Yeah. At least we are sure that there's one Nós rich temos man in hell. certeza absoluta disso. In hell, he lifted up his eyes E no inferno ele levantou seus olhos and he saw Father Abraham e ele viu Abraão. and he cried, E ele gritou: "Oh!" Oh! Oh! Ai! He was screaming, Ele estava gritando jumping. porque o lugar era terrível. Can you imagine some of the rich men in Brazil? Você pode imaginar alguns dos homens ricos no Brasil dessa forma? People who don't fear God, Pessoas que não têm temor de Deus, businessmen who are waiting, empresários que estão esperando screaming. e gritando, I will say the rich man was jumping, e ele estava pulando, screaming. gritando. He was tormented Tormentado in hell. no inferno. This is what Christians have forgotten. Isso que os crentes esqueceram. Jesus said, Jesus disse: there is heaven, tem céu, there is hell. mas também tem That is inferno. why Adonai exists.
É por isso que a Adonep existe, to save people from hell. para tirar pessoas do inferno. That is why you are still here, É por isso que você ainda to está aqui na save terra, people para libertar pessoas, from hell. para que elas não vão para o And the rich inferno. man, Como aquele he rico, was struggling, he was struggling. ele estava atormentado. He said, Abraham, Ele disse: Abraão, send Lazarus. envie Lázaro. Tell Lazarus. Diga que Lázaro, Lazarus knows me. You mentioned my name. He ele knows me me. conhece. Fala o meu nome que ele me conhece. Tell him Diga para ele, to bring me para me trazer a drop, pouquinho just d'água. a drop of water, Só pouquinho d'água. just a drop. Só pouquinho de água. You see, since I was born, Porque desde que eu nasci, I have not met anybody who asked for a drop. eu nunca vi alguém pedindo pouquinho. Drop. Não, somente pingo Everybody say, d'água. bring me a cup, As pessoas geralmente pedem: me traga copo d'água, bring me a bottle, me traga uma garrafa d'água, bring me a glass. me traga there copo is a d'água. place. Mas há um lugar, There is a place. há um lugar I'm telling you, que eu estou te dizendo. there is a place. Há um lugar They just ask for one drop. que tudo que eles querem One drop. um pingo dessa That is água. why God left us here, Por isso que Deus nos deixou aqui, to tell people, para dizer às to pessoas, preach His word, para pregar a to sua speak to palavra, people, para dizer para as to warn pessoas, them, que to warn avisá-las, them para avisá-las about hell. a respeito do That is why inferno. Adonai is there. É por isso que a Adonep To warn existe, the people. para avisar as There pessoas is a real place. que tem um lugar real. You know, Sabe? the Bible says, A Bíblia diz: what shall it profit a man if he gains the whole world and loses his o soul? que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sometimes when I remember this verse, I think of all the rich people who've died. Quando eu vejo esse versículo, eu me lembro de todos os ricos que morreram. Sei, The rich people, os ricos, the footballers, os jogadores de futebol, where did they go? aonde eles foram? Princess Diana, Princesa Diana, Michael Jackson, Michael Jackson, all the rich people. todos os ricos. Did they go to heaven? Será que eles foram para o céu? Did they know Jesus? Eles conheciam Jesus? And because we cannot see, Porque não podemos ver. we don't think about hell. Então não pensamos sobre o That's inferno. why we become barren. Por isso que nos tornamos inoperantes. That's what has happened to the church. E é isso que tem acontecido com as igrejas. That's what happened to full gospel. Isso que tem acontecido com a Adonep, That's com a what Full has happened to Gospel. many pastors. Isso que tem acontecido com muitos pastores. Rarely do you see pastors preaching about hell. Quando você ouviu o último pastor pregando sobre o inferno? And then the rich man, E aí o rico, he said, ele disse: okay, ok, I have 5 brothers in Rio, eu tenho 5 irmãos no Rio 2 in Sao Paulo. e 2 em São Paulo. Please send Lazarus. Por favor, envie Lázaro. Send him now to go there Manda que ele vá lá agora and tell them e diga para os meus about irmãos this place. sobre esse lugar. Hey, Diga para eles. this rich man became more evangelistic than all the pastors in Brazil. Esse rico se tornou mais evangelístico do que todos os pastores do Brasil. He was now sending missionaries. Agora ele está querendo enviar missionários. Yeah, he's sending missionaries. Querendo enviar missionários. I wish more businessmen would go to hell for 1 minute and come back. Eu gostaria que todos os empresários fossem para o inferno pelo menos por 1 minuto e depois voltassem. We will not have to do fundraising again. Nós não precisávamos de levantar mais dinheiro. There will be no more fundraising in the church Não again. havia necessidade de levantar fundos. This is why we have become barren. É por isso que nos tornamos inoperantes. But today God is telling you, Mas Deus está dizendo para você I have called hoje. you. Ele está te I dizendo: have called you. eu tenho te chamado. How many are going to heed the call? Quantos querem ouvir o chamado de Deus? How many are going to heed the call? Quantos vão ouvir o chamado de How many are going Deus? to tell the truth? Quantos vão falar a How many verdade? are going to preach the word? Quantos vão pregar a There's a palavra? place. Há um lugar They are begging. que eles estão They are crying. implorando, They are crying. implorando, Give me just a drop. só por um They are pingo screaming. e gritando: Help me. ajuda-me, Help me. ajuda-me, Help me. ajuda-me, Tell my brother. ajuda minha família. Preach. Pregue, Do my work. pregue para minha The place família. they're preaching. They're crying. Pregue, eles estão gritando, Crying. Please. gritando: por Don't favor, forget não esqueça what Jesus said. o que Jesus falou. Don't forget. Não esqueça, Please. por favor. Adonep. Don't Adonep, backslide. por favor, Pastors. pastores, Please. por favor, Preach the word. prega a Stop the palavra. nonsense. Para com essa What falta are you de talking sentido. about O que você está pregando in your churches? nas suas igrejas?
And the third and the last reason E a terceira e última is razão because we cannot see far. é porque não podemos enxergar Number one, longe. because we've forgotten. Primeiro, esquecemos. Number two, because we are blind. Número 2, somos cegos. And number three, E número 3, because we cannot see far. porque não podemos ver Sometimes we longe. can see, but not far. Podemos ver, mas não longe. We cannot see far. Não podemos ver longe. There is more than Brazil. Há mais do que o Brasil. There are other places Há outros lugares where people need Jesus. que as pessoas precisam de Apart from Jesus. Brasil. Fora do But we Brasil. look only in Brazil. Mas a gente só pensa no We look Brasil. only in Rio. Só pensamos And no we Rio. say it's okay. E dizemos, está We ok. say everybody is a Christian. Todo mundo aqui é crente. But look far. Mas olhe para longe. Look far. Olhe para longe. Look across the ocean. Olhe para longe dos You will see além places dos mares. Você vai ver. where there is no gospel. Além dos oceanos que não tem lugar que não tem evangelho, não tem igrejas. I just came from a crusade Eu vim de uma cruzada in Dakar. em Dakar. Almost everybody there is a Muslim. Quase todos lá são muçulmanos. Mosque everywhere. Há quase todos. Christian few. Apenas pouquinhos Many crentes. parts of the world Muitas partes do are mundo waiting estão esperando for you por você and for me. e por mim. How many are going to heed the call? Quantos vão ouvir o chamado? It's time to heed the call. É o tempo de nós ouvirmos o It's time chamado. to stop doing nothing. É tempo de parar de fazermos People are nada. crying, Pessoas estão down from gritando hell, lá do inferno, saying, send somebody. dizendo, por favor, envie Send alguém. somebody. Envie alguém. Here am I. Aqui, eis-me aqui. Send me. Envie a mim. But you know what people are saying today? Você sabe o que as pessoas estão dizendo hoje? Here am I. Aqui, eis-me aqui. Send him. Envia ele. Here am I. Eis-me aqui. Send them. Envia ela. Here am I. Eis-me aqui. Send him. Envie a outro. But today, Mas hoje, Jesus is saying, Jesus está you dizendo, must lift your hand você tem que levantar suas mãos and say, here I am. e dizer, eis-me aqui. Send me. Envie-me a mim. Send me. Envie-me. Use me. Envie-me. I want to do the work of God. Eu quero fazer a obra de I Deus. want to serve God. Eu quero fazer a obra de Deus. Thank you, Lord. Deus abençoe. Stand to your feet, everybody. Fique de Stand to pé your todos, feet. por favor. Todos Stand de to your pé. feet. Stand Todos to de your feet. pé. If you are here this morning, Se você está aqui esta manhã, if you are here this morning, se você está aqui esta you want manhã to say, Pastor, e você quer dizer, I pastor, want to work for God. eu quero trabalhar para I Deus. want God to use me. Eu quero que Deus me use. I want God to send me. Eu quero que Deus me envie. I want God to use me. Eu quero que Deus me envie. I want to give my life to Him Eu quero dar a minha vida so para that Ele. God will use me Senhor, me use. and I become fruitful. Eu quero ser frutífero. I'm tired of being barren. Eu sou cansado de ser I want God to estéril. use me. Eu quero que Deus me use. If you are here like that, Se você está aqui esta manhã, come to the front venha right now. rapidamente aqui à frente. Come to the front right now. I want to Rapidamente pray aqui with à you right frente. now. Eu quero orar I por want God to você. use me. Eu quero que Deus I me want God to use. send me. Eu quero que Deus me I envie. want God to use my Eu quero life. que Deus use a minha Take vida. my life, Lord. Pai, use a minha Take my vida. life, Lord. Use a minha vida, Senhor. Take me, Lord. Use a minha vida, I want you to Senhor. use me. Eu quero que tu me uses. I want you to send me. Eu quero que tu me I'm envies. ready to go anywhere. Estou disposto a ir a I'm qualquer ready to do lugar. anything. Fazer qualquer coisa. I want you to use me, Lord. Quero que tu me uses. I want to work for you, Lord. Quero trabalhar por ti. I want to go where you want me to go. Quero que tu ir aonde tu queres que eu vá. Come to the front. Venha rapidamente I à want to frente. pray with you right Eu now. quero orar com você And lift your agora. hands up. Lift your hands E eu up. quero que levante as suas Lift mãos your aqui na hands up. frente. Lift your hands Chegou aqui up. na frente, levante And a sua begin mão. to pray. Eu vou começar a orar. Many are called. Muitos são chamados. Many are called. Muitos são chamados. Many are called. Muitos são chamados. Many are called. Muitos são God chamados. is calling you. Deus está te God chamando. wants to use you. Deus quer te usar. God wants to send you. Deus quer te enviar. Surrender your life to Him today. Entrega a sua vida a Ele hoje. Every businessman, Cada empresário, every millionaire, cada milionário, God wants you to be Deus fruitful. quer te usar. God wants you to use your gift. Deus quer te usar. He wants you to use your money. Ele quer usar o seu dinheiro. Use your life. Usar a sua vida. Use your time Usar o seu tempo to win souls para ganhar alma. and to help the work of E God. para ajudar a obra de Deus. Open your eyes. Abra os seus olhos. Come out of blindness. Saia da cegueira. Come out of short-sightedness. Saia do esquecimento. It's time to bear fruit. É tempo de dar frutos. It's time to bear fruit. É tempo de dar frutos. It's time to bear É fruit. tempo de dar frutos. Lift up your hands. Levante as suas mãos. Start speaking in tongues. Comece a falar em línguas. Start praying in the Spirit. Comece a orar em Start espírito. speaking. Surrender your life. Tá, entrega a Surrender sua your vida ao life. Senhor. Entrega a sua Surrender vida a your Ele. life. Entrega a sua vida a Surrender Ele. your life. Entrega a sua vida a Ele. Jesus.
Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. I surrender my Eu life. entrego a minha vida. I give my life to Eu you. dou a minha vida a ti. Use me, Lord. Use-me. Use me, Lord. Use-me, Senhor. Send me to the nations, Me Lord. envia às nações. Send me to the world, Me Lord. envia ao mundo, Senhor. Touch my tongue, Lord. Toca a minha língua, Touch Senhor. my life, Lord. Toca na minha vida, Lift your Senhor. hand and call on God. Levante as suas mãos Lift e your hand and call on clame God. ao Senhor para Deus te usar. Lift your hand and call on God. Fale a Deus, Father, fale thank com you. Ele. Fale Thank com you for your Deus, Pai. blessing. Obrigado, Thank you for Senhor. your blessing. Obrigado pela Thank you tua for your bênção. blessing. Obrigado Thank you pela for tua your blessing. bênção. Obrigado pela tua bênção. Jesus. Jesus, Thank you. obrigado. Thank you for your power. Obrigado pelo Thank teu you for your poder. anointing. Obrigado pela Thank you tua for your unção. power that is flowing. Obrigado pelo teu Receive poder it que está now. agora Receive fluindo. it now. Receba agora. Receive it now. Receba agora. Receive it now. Receba agora. Jesus. 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 Thank you, Lord. Obrigado, Thank you Senhor. for your blessing. Obrigado pela tua Thank you for your bênção. blessing. Lift your Obrigado hands. pela... Levanta Lift a your sua mão, hands. irmão. Close your Levanta a eyes. sua mão, irmão. Thank you, Lord, for your Obrigado, power Senhor, pelo that teu is flowing poder. in this place. I see the power of God flowing. Eu sinto o poder de Touching Deus you. fluindo. It's touching you. Receive it O now. poder fluindo de Deus Receive it agora. now. Receba agora. Take it now. Thank you. Receba Thank agora. you. Thank you. Receba agora. Thank you. Thank you, Receba Lord. agora. Thank you for these servants. You're Receba going to agora. use them, Lord. Use-o. You're going to use them, Lord. Use-o, Senhor. Thank you for your great power that is flowing in this Obrigado place. pelo poder que Holy Spirit, flui. thank you. Holy Spirit, thank you. Espírito Santo, obrigado. Thank you, Lord. Obrigado. Thank you, Lord. Obrigado. Thank you for your power. Obrigado pelo teu Thank you for poder. your power that is flowing. Obrigado pela tua unção. Lift your hand. Lift your hand. Levante as suas mãos. Watch out. Can I have some ashes? Eu quero conselheiros ao meu lado, por favor, Jesus, conselheiros ao take meu it. lado. Receive it Jesus, now. It's receba flowing. agora. It's flowing. Receba agora. It's flowing right now. Está fluindo agora. It's flowing. Take it. Está fluindo. Take it. Receba. Jesus. Receba. Em nome de Jesus. 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 The power of God is O flowing. poder de Deus Take está it now. fluindo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Obrigado, Senhor. O poder de Deus Many está young fluindo. men are being used by God. Muitos serão God usados is por raising Deus. you up. God is going to use you. Deus está te usando. God is going to use Deus you. vai te usar. Receive it now. Receba Lift your agora. hand and receive the grace of Levante a sua God. mão e receba. Lift your hand and receive the grace of Levante a sua God. mão e Lift receba. your hand and receive the grace of Levante a sua God. mão e receba God wants to agora. use you. O poder de God Deus. wants to send you. Deus quer te usar. God wants to use Deus you. quer te enviar. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Conselheiros do lado dele, por favor. Conselheiros do lado dele, por favor. Power that is flowing. O poder de Deus está fluindo. Jesus. O poder de Deus, Jesus. 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 Receive it now. Receba agora. Receive it now. Lift your hand. Levante a The sua mão. power of the Holy O Ghost poder do is flowing. Espírito Santo está It's flowing. fluindo. Está fluindo. It's Está flowing. fluindo. Thank you, Lord. Obrigado, Thank you, Senhor. Lord. Obrigado, Everybody. Senhor. Everybody lift your hands. Todos de mãos levantadas, por favor. Lift your hand right now. Levante as suas mãos agora. Lift your hand right now. Levante as suas mãos. Taking a deep breath. Eu quero que você The Holy Ghost is falling upon you right now. Você vai respirar como One, se estivesse esperando o Espírito Santo. two, Receba agora. 1, Three. 2, 3. Receive it now. Receba Receive agora. it now. Receba agora. Receive it now. Receba agora. Receive it now. Receba agora. Receive it. Receba agora. You. Conselheiros do lado dele, por favor. Para ninguém se machucar. Receba agora. Oh, that is. Receba agora. Em nome de Touch these Jesus. businessmen. Toque cada um deles. These businessmen. Toque cada um Change. deles. Para cá, querido. Thank you. Thank you. Thank Obrigado, you. Senhor. Obrigado, Thank Senhor. you. Obrigado, Senhor. Change. Obrigado, Change. Senhor. Change forever. Change. Change forever, Lord. Tocado pelo Thank you for poder your. de Deus. Thank. Tocado pelo poder de Deus. No. Excuse me. Thank you, Com Lord. In licença. Jesus' name. Obrigado, Senhor. Now I want you to lift your hand and say thank you to Jesus Eu quero right que now. vocês de mãos levantadas digam obrigado, Jesus. If I didn't lay hands on you, Diga- put your hand on your head right now. Coloque a mão na sua cabeça God's agora. power is flowing Porque in o this poder de place. Deus vai se tocar em você. Receive it now. À medida que você Receive it coloca a mão now. na sua cabeça. Receive it agora. now. Receba agora. Thank you, Lord. Obrigado, Thank you, Senhor. Lord. Obrigado, Father, Senhor. thank you. Pai, obrigado. Lift your hand and thank Him. Levante as suas mãos e Thank agradeça a Ele. Obrigado, Senhor. Thank you for your power. that- Obrigado pelo seu Flow. poder. It's flowing. Fluindo, It's fluindo, flowing. fluindo. Lift your hand and thank God. Levante a sua mão e receba agora. Many are called. Muitos são Many are chamados. called. Muitos são chamados. Muitos são chamados. For these businessmen, Obrigado por esses use them, Lord. empresários. Use cada Use deles. Use cada deles. Save them, Lord. Salva-os. And be used to save me. E use o Senhor.
Let them be used to save many others. Use-os, Thank Senhor, you. use-os para ganhar Thank you. muitas almas. Thank you. Obrigado, Thank Senhor. you. In Jesus' Obrigado, name. Senhor. Everybody lift your hand and thank Todos God. de mãos levantadas, Tomorrow morning, agradecendo a Deus. tomorrow morning, Amanhã de manhã, tomorrow morning, amanhã de we are manhã, going to continue nós vamos continuar to make you fruitful. para fazer você And I frutífero. will pray for more people tomorrow E morning. amanhã de manhã eu quero orar por Come mais gente. expecting the anointing. Venha esperando a unção. Come expecting the anointing. Venha esperando a unção. God is going to anoint you Deus vai te ungir to be fruitful, para ser to frutífero, do great things for Him. para que você possa Lift your trabalhar para hand and Ele. say, greater works, Levante a sua mão e diga: boas obras, greater works, boas obras, greater works, boas obras, greater works, maiores greater obras, works maiores for the obras, glory of para a God. glória de Deus. God bless you. Deus abençoe a cada um de Bless you. vocês. Aleluia. Glória a Deus. Thank you, Lord. Deus vai fazer muitos milionários aqui para poder fazer a boa obra que Deus tem com vocês. Não é isso? Nós temos que estar com munição, nós temos que estar igual ao que está no mundo lá rico, para poder ganhar eles e para mudar a vida deles, que eles estão só vendo no horizonte, para eles poderem olhar para o céu. Não é isso? E é para isso que nós estamos aqui. Em nome de Jesus. Aleluia. Por favor. E vocês almocem rápido. Tem almoço aqui dentro. Se vocês forem de ônibus, vocês podem ir no shopping rápido. Volte, porque nós temos a nossa reunião começar cedo. 2h30 estamos começando. Nós gostaríamos de encerrar os trabalhos e pedir a todos vocês que, se possível, ficarem aqui na convenção, porque nós teremos o David Keelan às 14 horas em ponto. Ele vai ter que vai começar mais cedo. Então, por gentileza, façam um esforço de ficar aqui no Rio Centro. Nós temos restaurantes, porque às 14 horas iremos retornar os trabalhos com David Keelan. Ele vai começar pontualmente às 14 horas. Então, obrigado e que Deus abençoe a todos vocês. Tenham todos um bom almoço.